Era preciso que elas tivessem o curso de religião que você fez por ter nascido numa família espírita. E eu entendi que com certeza Chico me dizia que as portas de Jesus se abrem, como sempre se abriram e abrirão, para todos os aflitos que nelas baterem, em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Os braços de Jesus sempre estarão abertos com a luz e a força dos seus ensinamentos. Mas o que o Chico queria dizer é que a construção, Jesus nos acolhe a todos, mas a construção de uma fé sólida, que não abala a confiança em Deus na hora da tempestade, já é um processo um pouco mais demorado. Eu entendi que a filosofia espírita, na sua melhor interpretação dos ensinamentos de Jesus, veio nos trazer realmente um consolo extraordinário, no momento que nos respondem as nossas dúvidas mais veementes, que gritam dentro de nós quando uma tragédia nos alcança. Por que que isso aconteceu comigo? Por que que isso aconteceu comigo? Então, a doutrina vai nos explicar uma coisa que quase ninguém, fora do contexto religioso de qualquer religião, aí não é só a doutrina, quase ninguém vai perceber que a morte não é castigo. Nunca foi castigo. Ela dói muito, mas nós não estamos sendo castigados. Morrer é voltar para casa. Morrer é sempre uma libertação, porque nós não podemos ver a morte como algo terrível que nos aguarda ao final da nossa caminhada. Quando a gente olha a morte nessa horizontalidade da perspectiva, nós pensamos, sim, a morte é aquela coisa terrível, que pode colher a qualquer momento um ente querido nosso. Mas quando a gente olha a morte, entendendo o que é a vida, nós vemos de outra forma. Quando nós estudamos a doutrina e aprendemos que saímos do plano espiritual para a terra, porque somos espíritos, fomos criados no plano espiritual, e esta passagem pela terra é realmente uma simples passagem. E a terra é como se fosse uma escola, onde a gente se matricula nas matérias que mais precisamos, nos desafios que mais precisamos para aquela etapa da nossa existência. Então a gente sai do plano espiritual com uma programação reencarnatória envolvendo as questões mais importantes das nossas vidas. Então a nossa alma milenar traz dificuldades, por exemplo, com a questão da paciência. Somos impacientes há milênios. Estamos caindo pela falta de paciência há várias existências. Então a gente vem para a Terra e o currículo que nós vamos encontrar na nossa escola Terra são a matéria que vai contemplar a situação onde nós estamos sendo convidados a desenvolver a paciência. Já no currículo do outro, está lá o perdão. Pessoas que trazem a alma adoecida porque nunca perdoaram o que sofreram, e então, na matéria dela, na aula dela, vai estar experiências no seu currículo que vão levar para ela a experiência do perdão. Assim,
que nós temos que desenvolver e que nos foi dada por Deus no momento que nos criou. Nós temos em nosso coração o germe de todas as virtudes. E a gente vem para a Terra para quê? É a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Por que nós precisamos encarnar? Para desenvolver o nosso potencial de amor, para ajudar Deus na criação de um mundo melhor. Foi a resposta que os imortais deram. Então a nossa visão da morte é assim: a gente saiu de lá com um planejamento onde traz na nossa matrícula, nessa bendita escola, a data que nós vamos voltar para casa e o gênero de morte que vamos ter. Já trazemos isso e a nossa passagem está aí no nosso bolso. Só falta fazer o check-in. Mas nós não podemos e não temos condições de conhecer isso de antes, nem dos nossos entes queridos e nem a nossa própria situação. Por isso que isso fica, de uma certa forma, bem escondidinha lá no subconsciente. E quando vai aproximando a data, vocês podem perceber que aquela verdade começa a emergir, como já emergiu para muitas pessoas, que se despedem dos familiares de forma diferente, que tomam atitudes diferentes, que pressentem que vão sair da vida física. Então a gente traz dentro de nós, já está aí dentro de cada um de nós, plantadinho, o jeito, o gênero de morte. Nós vamos partir desta terra por uma doença grave, rápida, por uma doença longa, vamos partir por velhice, por acidente, por uma tragédia. Então o gênero de morte está aí já gravado em cada um de nós e o acaso não existe. E nós viemos para a Terra trazendo em nossa alma uma série de feridas, uma série de problemas a serem resolvidos aqui e deixados no corpo físico. Então, por exemplo, quando surge uma leucemia numa pessoa, numa criança de 5 anos, o que aquele sangue está tão envenenado para adoecer todos os trilhões de células do nosso corpo? Então, aquela doença estava na alma, e a alma estava adoecida lá na vida eterna, ou na erraticidade entre uma encarnação e outra. Então, aquele espírito pede aos pais que ele encontra lá também ainda: olha, eu preciso de ir para a Terra, eu preciso de deixar no corpo físico as células cancerosas que estão na minha alma, destruindo todos os meus sonhos, me causando dor. Você me recebe como mãe, como pai? E os pais dizem: sim, recebemos. Olha, mas quando eu voltar para casa aos 15, 16, 20, vocês vão sofrer muito, porque vocês vão esquecer do que é a vida e do que é a morte. Não tem problema. Para libertar você dessa doença que você tem na alma, eu te aceito como filho. Pode ir. Pode ir, que eu vou te recolher como filho, vou estar junto de você, vamos tentar de tudo a debelar a doença, mas um dia nós sabemos, você será libertado do seu problema. Então, neste ponto, às vezes a gente olha o corpo de um filho que partiu por uma doença longa, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amor, e fala: por que Deus fez isso? Fulano não merecia. Fulano não merecia. Mas a alma eterna do fulano, aquele corpo ali, é simplesmente uma roupa que Deus nos empresta para esta passagem por aqui. Então a morte nos liberta. E é isto que a doutrina espírita veio nos ensinar ao interpretar o Evangelho de Jesus.
A doutrina espírita vem desfazer esse nevoeiro que nos impede de compreender com mais nitidez a importância da presença de Cristo aqui na Terra. A doutrina vem nos ensinar o que significa ir a Jesus, porque Ele disse: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, porque vocês terão o repouso e o descanso para as vossas almas. E a gente aprende na doutrina o que significa ir a Jesus, porque Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei comigo, porque vocês encontrarão repouso para as vossas almas. E a doutrina nos ensina o que significa isto. Jugo é lei. E Jesus coloca uma condição para que nós aprendamos como sermos aliviados pela dor, à medida que nós tivermos observância do jugo, observância da lei, à medida que nós conhecermos as leis de Deus que regem as nossas vidas nos dois planos da existência. Então, dentro deste aspecto, nós vamos compreender que o planeta Terra, adorado, lindo e maravilhoso, é um dos piores lugares do universo para se viver. Sabiam? Não estou sendo mal agradecida com o Papai do Céu, não. São os espíritos superiores que nos ensinam isto. E os nossos entes queridos, quando voltam para casa, porque morrer é voltar para casa, muitas das vezes eles nem entendem por que a gente lamenta tanto eles não estarem aqui mais. Porque voltar para casa e viver lá é muito melhor. É muito melhor. Gente, olha esse planeta nosso como está agora. Olha o sofrimento, a dor para todo lado. Aqui é realmente um vale de lágrimas. E não há de lamentar quando a vida nos entrega o nosso diploma e diz: pronto, essa fase do seu curso está findo, pode voltar para casa. Seria um absurdo o aluno falar: não, eu quero continuar na escola para sempre. Não, vá para casa. Você já terminou. Para muitas pessoas, a existência aqui na Terra é como se nós estivéssemos internados num grande hospital. E a nossa roupa do hospital é o nosso corpo físico. E o remédio são as dificuldades que nós vamos encontrando, assim como os professores são aquelas pessoas que ficam nas nossas vidas nos cobrando melhores atitudes, ou nos amando muito para que nós possamos entender a força do amor. Aqueles são os nossos professores. As provas são a situação da vida. E no hospital nós internamos aqui dentro deste corpo físico, onde nós vamos tratar as doenças. Já comentamos isso. E chega um dia que a vida, como se fosse simbolicamente um médico, chega e nos dá alta. Pronto, você tem alta do hospital, pode ir. Você já sarou que você veio deixar aqui. Há de se lamentar de ter uma alta hospitalar? Num hospital tão cheio de bactérias, né? Que pode nos adoecer a qualquer momento, qualquer dificuldade. E para outros mais evoluídos, os grandes missionários, a vinda na Terra é um presídio. O corpo físico limita a grandeza da alma dessas pessoas. Até nós, os outros simples mortais, também estamos aqui na Terra com a nossa capacidade toda reduzida pelo véu do esquecimento. Já esquecemos os idiomas que aprendemos ao renascermos em outros países. Já esquecemos o instrumento musical que aprendemos.
Já esquecemos uma série de coisas temporariamente. Está tudo guardado na nossa memória mais profunda. Então, lá no plano espiritual, nós não rastejamos para locomover, nós vomitamos. No plano espiritual, eu lembro o meu passado, porque sofro e projeto o meu futuro. E aqui a gente está sofrendo, sabendo que existe uma causa, mas exatamente qual é, nós não sabemos. Então é tudo mais difícil aqui na Terra. Quando a gente retorna para casa, nós temos a gente recupera o conhecimento de nós mesmos. E a gente compreende tudo, compreende a vida. Então a doutrina espírita nos leva a ver a vida do plano espiritual na verticalidade e não na horizontalidade, algo que nos espera terrível como a foice no final da nossa caminhada. Do plano espiritual, morrer, voltar para casa. Então eu fico imaginando, por exemplo, a minha situação com o filhinho. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Os mentores encarregados da encarnação deste meu pequeno grupo familiar, e eu estou dizendo isso numa história de carochinha, isso está na obra de André Luiz, nos 14 livros que nos explicam como é a vida no mundo espiritual. Então, o anjo de guarda do meu grupo familiar, cada um tem um anjo de guarda, mas o grupo familiar tem mais um. O seu bairro tem mais um, a sua cidade tem mais um, o seu estado tem mais um, o seu país tem o Ismael, que é o espírito mais elevado depois de Cristo, que ajuda Jesus a governar espiritualmente este planeta. Então a gente está cheio de guias espirituais nos ajudando. E um deles então forma o nosso grupo familiar e fala: olha, seu desafio vai ser esse, a matéria que você precisa estudar é essa, você vai encontrar dificuldade financeira, você vai encontrar dificuldade na sua saúde, você vai encontrar dificuldade nos relacionamentos afetivos, você traz a prova da solidão afetiva, cada um traz a sua prova. E o mentor explica para a gente, você vai passar por isso, isso e isso, para você aprender a caminhar corretamente nesses setores da sua vida. Então, ajuntaram lá 5 espíritos. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe, esses 3 aqui vão ser seus filhos. E o mais novo, então, um espírito maduro como eu mesma, ele ia se tornar infantil quando ele renascesse. Esse espírito maduro fala: olha, eu vou ficar pouco tempo. Vocês me recebem assim mesmo? E eu diria, o meu marido diria: sim, pode vir, pode ir. Receberemos você. Vocês vão sofrer, mas a gente, por amor a você, que a gente já conhece e já ama, passaremos pelo sacrifício, sim. Você vai ficar quanto tempo? Ele diria: vou ficar 3 anos. Nossa, que sorte a sua! Só 3 anos? Que beleza! E aí, se ele me devolvesse a pergunta: e você vai ficar quanto tempo? Eu diria, vamos supor, uns 90. Aí ele falava: nossa, o que você fez para ter que ficar lá tanto tempo assim? Então é mais ou menos assim que as coisas acontecem. E isso a doutrina nos ensina. E no Evangelho segundo o Espiritismo, você lê, porque o Evangelho não é para ser lido uma leitura qualquer, é para fazer um mergulho, para conseguir captar com profundidade o que é que o texto está nos dizendo. A gente lê o Evangelho, pronto. Depois, quando a coisa acontece, que a gente precisa daquele ensinamento, a gente fala: olha, e não é que já estava falando isso há tanto tempo, eu não tinha percebido? Então, no Evangelho está dizendo que todos os nossos sofrimentos que encontramos aqui na Terra, todas as misérias, todas as decepções,
todas as dores físicas ou morais, todas as perdas de entes queridos ou de coisas, todo o nosso sofrimento encontra consolação onde? Na fé no futuro, que fomos criados para a felicidade. Deus não nos criou para o sofrimento, Deus nos criou para a felicidade. Então a gente tem fé no futuro que Ele vai ser luminoso, Ele vai ser brilhante, Ele vai ser feliz, porque nós estamos aqui aprendendo a construir este futuro para que ele seja assim. E a religião nos dá a ferramenta, nos dá o caminho dessa felicidade que nos aguarda. Então, todos os nossos problemas encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça divina. E o Evangelho ainda diz mais: aquelas pessoas que não conseguem nada esperar da vida, depois de uma grande perda, de um grande sofrimento. Eu recebi uma mãe que dizia: meu filho único morreu e nada mais nessa vida me interessa. Eu não tenho mais motivo nenhum para continuar vivendo. E eu explicava para ela que se ela se entregasse à dor daquela forma, e ela ia conseguir morrer, porque um carocinho desse tamanhozinho ia virar um tumor enorme, uma gripezinha ia virar uma pneumonia dupla, porque a dor profunda demais, ela destrói as defesas do nosso organismo, e a gente morre de amor, a gente morre de dor, dessa dor. No momento em que a gente enfraquece o nosso organismo e deixa as doenças oportunistas destruírem a vida física. E sabe o que acontece? Chegamos no plano espiritual como suicidas. Sabia? Suicídio inconsciente. Situação mais leve do que um suicídio ostensivo. Mas chegamos lá como suicidas, porque a gente é que não quis viver mais. E quando chegamos nessas circunstâncias, mais tempo e mais distância nós colocaremos entre nós e os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Então, eu quero morrer para ficar junto do meu pai, eu quero morrer para ficar junto do meu amor. Se você quer ficar junto, viva. Viva e cumpra com dignidade o tempo que você veio para cumprir, que você não sabe qual é. Então isso significa que nós temos obrigação de cuidar de uma vida que não nos pertence. A nossa vida pertence a Deus. Ele que nos criou. E nos criou para a felicidade. Então a gente vai aprendendo dentro da doutrina a justeza de tudo. E chega aquele momento que você pensa: puxa, eu estou sofrendo muito, está doendo. Mas um motivo tem. A Meimei, um espírito lindo, que se foi aos 21 anos de idade, depois de sofrer 2 anos um problema renal. Casou com uma pessoa a quem ela amava profundamente, que era o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha se torna depois um grande amigo do Chico Xavier e organiza umas obras do Chico extraordinárias, porque ele participava da mediúnica e pegava as mensagens e organizava. Está em Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, 2 obras maravilhosas que a doutrina espírita oferece. A minha mãe participava também deste grupo mediúnico. Então o Arnaldo tinha ficado viúvo e estava enlouquecido de dor e de raiva por ter perdido o amor da vida dele. A Meimei era linda. E ele então vai andando pela rua em Belo Horizonte e tromba numa pessoa e joga os papéis daquela
pessoa no chão e começa a ajudar aquela pessoa a apanhar os papéis. Aquela pessoa era Chico Xavier. E Chico percebe, Chico tinha uma mediunidade extraordinária, que ele olhava a pessoa e percebia de pronto o espírito que estava acompanhando aquela pessoa, porque, e dava o recado. Era incrível ver isso muitas vezes acontecer. A moça que chegou lá em Uberaba, destruída emocionalmente, porque ela amava muito a mãe, e a mãe havia partido, e ela ficava pensando, eu não acredito que eu nunca mais vou ver o brilho dos olhos azuis da minha mãe. Eu sinto muita falta do brilho do olhar da minha mãe. Era um olhar de amor, né? Ela sentia falta daquele alimento, né? E quando ela vai chegando perto do Chico, o Chico diz, aqueles olhos azuis ainda te contemplam e sorriem para você e te protege. Então ali para ela foi aquela estrada de Damasco, né? O encontro do luto com a imortalidade. O encontro do luto com a imortalidade ocasiona encontros maravilhosos. Voltando na trombada do Chico, ele tromba com o Arnaldo. Quando eles abaixam para apanhar os papéis, Chico olha para ele e fala assim, ô Arnaldo, a Meimei está aí do seu lado dizendo para não ficar tão nervoso. Ela veio realmente para ficar pouco tempo. Ela chamava Irma, mas o Meimei era a forma carinhosa que apenas eles dois se tratavam na intimidade do lar. Meimei significa em japonês amorzinho, meu amorzinho. Então eles chamavam um ao outro de Meimei, e o Chico fala, a Meimei está aí do seu lado. E a Meimei, então, depois dita vários livros para o Chico, principalmente contemplando a educação infantil. Ela dita o Pai Nosso, explicando cada frase do Pai Nosso, várias obras. E em Cartas do Coração, ora a preciosidade que a gente encontra. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Vocês já encontraram pessoas que sofrem dessa forma? Eu tenho encontrado muitos desses desditosos que não tiveram uma educação religiosa que os favorecessem, que os inspirassem, que os mostrassem a ver a presença de Deus nas nossas vidas, mesmo através das nossas lágrimas. Porque a doutrina espírita nos ensina que Deus é Pai de amor e de infinita bondade, mesmo quando Ele não faz a nossa vontade. E a gente passa a vida inteira rezando, seja feita a vossa vontade, mas a gente esquece que a gente é que falou com Ele todos os dias que era a vontade dEle, é que valia. E a gente vai e pede pela vida de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amor. Deus não nos atende porque a misericórdia e o amor não violam a programação reencarnatória, em raríssimas exceções. E então Deus não viola. Está na hora de partir, liberta. Aquela alma será libertada e vai embora, já cumpriu aqui a sua etapa para aquela existência. Então a pessoa diz, Deus não existe. Eu pedi tanto a Ele, eu orei tanto pedindo por fulano, e fulano morreu. Então é aquela fé num Deus que é o meu servo, que é o meu empregado, é o que vai, inclusive, a pessoa diz, Deus foi tão bom para mim, que eu cheguei no estacionamento do supermercado, estava lotado, e logo eu achei uma vaga. Deus é manobrista de supermercado?
então quando eu não acho a vaga? Deus foi tão bom para mim que meu filho passou no vestibular. E não é bom se o meu filho não tivesse passado? Então, quem é realmente Deus nas nossas vidas? É um ser supremo que nós não conseguimos compreender muito, mas que nós sabemos que Ele criou leis justas, imutáveis, eternas. Imutáveis como o próprio Criador. Ah, Deus está triste com você por causa disso. Não está não, Deus não se entristece. Ele é imutável. Ah, Deus vai ficar feliz comigo. Não vai não. Ele é normal, ele está sempre igual, ele é o máximo. E o que é o máximo não muda a hora nenhuma. Então a gente vai começando a pensar nas coisas e vai compreendendo cada vez mais esse Pai de amor que não permite de forma nenhuma o acaso em nossas vidas. Não existe acaso. Então nós somos os seres espirituais. Nós não somos pessoas que provavelmente tenhamos um espírito. Nós somos um espírito que estamos dentro de um corpo físico. Temos uma vida só. Na Bíblia está escrito. A vida é uma só. E é. Deus me criou e me deu uma vida. E nessa minha uma vida, tem hora que eu estou viva dentro de um corpo físico e tem hora que eu estou viva fora do corpo físico. Porque o corpo físico é apenas uma roupa. Então, esta visão alarga os limites da vida para muito antes deste berço que nos acolheu e muito além do túmulo que nos aguarda a todos. Isto é a vida. Ela não acaba nunca mais. Eu trago aí esta frase: ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. E eu não estou aqui na posição de quem veio ensinar nada. Eu estou aqui na posição de quem está compartilhando o que tem aprendido. Porque vencer a dor da morte significa recuperar a alegria de viver, mas significa aprender tudo que a dor veio ensinar. Então, vencendo a dor da morte é um processo que dura a vida toda. Diferente do que uma amiga me disse: eu vou ler seu livro, mas essa dor não se vence. Essa dor não se vence. Tinha 28 anos que ela tinha perdido um filho, tinha ficado paraplégica, e ela disse: eu nunca vou esquecer meu filho. E eu falei com ela: nem eu os meus. Nem eu vou esquecer o que aconteceu com eles. Mas lembrar que doeu não é a mesma coisa de continuar doendo. Então, quando as pessoas falam, a gente não esquece nunca fulano. Não, a gente não esquece fulano. Seria uma ingratidão. Seria o contrário do amor. A gente não esquece, mas você lembra que doeu, mas não dói mais. E isso ela parou para pensar. Ela parou para pensar. E eu reforcei a pergunta hoje. 20 anos depois, você está sofrendo igual como você sofreu quando você saiu do CTI depois de 15 dias em coma, e ela acorda e fala: de pronto, qual dos meus 2 filhos vocês sepultaram? E realmente um havia sido sepultado. E ela toma consciência daquela dor toda, ela paraplégica, o marido que era lindo, com corte de fora a fora que lhe deformou o rosto, a casa belíssima que tinha teve que ser abandonada porque ela paraplégica, ela precisava de voltar para a casa dos pais. Então ela perde tudo, ela perde muito. Realmente ela perdeu muito. As matérias que ela veio para aprender eram bem difíceis.
Quando é o espírito infantil, ele vai para uma escola onde ele vai aprender só 2 mais 2. Mas quando o espírito é mais amadurecido, quando você vira alguém diante de grandes sofrimentos, você pode ter certeza que ali está um espírito mais amadurecido, que pode apreender matérias mais difíceis. Nada, química é fichinha, pergunta do valor. Então, ela falou, não, claro que eu não sofro mais como aqueles dias. O que você sofre hoje? Ela pensou, e eu falei, você já acostumou com o fato de que não andar é a cruz que você tem que carregar? Já estou perfeitamente adaptada. Você escutou uma vez no Evangelho, a missa que você ia, quando se dizia que a cada um segundo as nossas obras, mas que em nossos ombros jamais as leis de Deus permitem que coloque um fardo mais pesado que podemos carregar? E qualquer dor que esteja nos nossos ombros significa que nós vamos dar conta dela, senão as leis não deixariam aquele problema nos acontecer. Toda mãe que chega perto de mim e diz, não vou suportar a ausência do meu filho, eu falo com toda certeza, vai, porque se você fosse morrer de dor, se você fosse enlouquecer de dor, se você fosse adoecer de dor, você não teria recebido um espírito que veio para voltar antes de você. Deus tinha mandado para outras pessoas. Você gostou de ter seu filho durante 25 anos? Lógico. Então agradeça a Deus o tempo que esteve com você. E você tem toda a condição do mundo de suportar a dor que a ausência dele te causa, porque se você não tivesse, você não teria tido este filho. Porque os filhos nascem e não são eternos. Eles trazem programação para voltar aos 5, aos 10, aos 15, aos 20. Isso é doloroso, mas é uma programação. E é combinado de antes. As leis de Deus não violam o nosso livre-arbítrio de nos impor uma dor desse tamanho sem que em algum momento a gente tenha concordado em passar por ela. Sabiam disso? A gente concordou. Quando falaram isso com meu marido, que foi criado na religião católica em Uberaba, falou assim, uma senhora, a gente estava almoçando com o Chico, e o meu marido chorava de soluçar, ele saiu da mesa e foi para a sala assim do lado. E uma senhora muito generosa foi junto e falou com ele, você tem que consolar meu filho, você tem que conformar. Você que pediu para passar por isso. Para quê? Para quê? Ele falou o quê? E nós estávamos casados há 76 há 7 anos. Tínhamos namorado durante 6 anos enquanto fazíamos faculdade. E ele participava dos cultos do Evangelho, mas nunca tinha estudado a doutrina. E a dona falou que você que pediu para passar por isso. Ele falou, o quê? Eu pedi? Por que eu ia pedir uma loucura dessa? Para que você evoluísse espiritualmente, a dor é a professora. Ele falou, eu preferia queimar no fogo do inferno do que sacrificar a vida de um filho para que eu evoluísse. Olha a loucura de como que ele entendeu a coisa. E a dona insistia com ele que essa era a lei da vida e ele brigava com ela. Eu já estava ficando envergonhada. E o Chico veio ao meu socorro. Está escutando, Aguinaldo, minha filha? Eu falei, eu e o quarteirão todo. Ele disse para mim assim, Aguinaldo está lembrando. Não foi ele que pediu mesmo para passar por isso, não. Ele concordou vagamente. E eu falei com o Chico, quem que pediu? Fui eu? Como quem disse fui eu, fala baixo, porque ele nem me leva para casa de volta. Fui eu, Chico? Não. Quem que foi que planejou isso?
o filhinho. Foi o filhinho que quis renascer com vocês, para que a ausência dele fizesse com que vocês reestruturassem os valores, redirecionassem a rota, ouvisse o GPS. Sabe o GPS? Que você erra e aquela pessoa lá, aquela voz, que é a única mulher que não perde a paciência nos erros do marido do volante, é a do GPS. É a única. Ela reestrutura a rota como se o cara não estivesse errando. Não é lindo aqui, né? A mulher do GPS é um grande exemplo para nós, né? E para os maridos. Então o Chico nos explica toda aquela questão, e eu fico vendo como que as leis que a doutrina espírita nos explica e que nos consola, como é que elas batem num coração que não estudou. E como é que a gente recebe um enlutado na casa espírita? Você tem que conformar, você tem que agradecer a Deus o tempo que você teve essa pessoa, você tem que estudar a doutrina, você tem que vir tomar passe, você tem. Como é que a gente age? Uma empatia totalmente ao contrário. Porque, em vez da gente se colocar no lugar da pessoa que não entende absolutamente nada, respeitar aquela dor, acolher aquela dor, respeitar a forma que a pessoa encara a perda de um ente querido, respeitar, porque ela não sabe o que nós sabemos. O Chico Xavier nos ensinava isso. Eu chegava lá, ele podia até olhar para mim e pensar assim: puxa, ela nasceu numa família espírita, ela já podia ter dado a volta por cima dessa perda e ter seguido em frente. E, no entanto, ele abriu os braços com os olhos lacrimejando, chorando com certeza a nossa indigência espiritual, do nosso amor apegado, e ele nos abraçava dizendo: ah, minha filha, como está doendo no nosso coração a saudade do filhinho, não é? Ele aceitava a nossa insignificância, e nós recebemos a pessoa, e em vez de nos colocarmos no lugar da pessoa que ignora as leis da vida, as leis morais, a gente quer que a pessoa reaja como a gente que está estudando há 20, 30 anos reage. A gente quer que numa conversa de meia hora a pessoa tenha compreendido tudo. E não funciona assim, né? Essas leis, os fundamentos da doutrina são maravilhosos, mas ele constrói uma fé ao longo do tempo. Emmanuel tem uma frase extraordinária: o tempo não respeita uma obra que ele não ajudou a construir. Então é com o tempo, e depois que passar a crise maior do luto, a pessoa fala: bom, agora eu quero entender por que isso me aconteceu. Agora eu quero entender por que isso me aconteceu. Então vamos lá estudar a doutrina, que você vai ter quase todas as suas respostas. Mas a primeira coisa que a pessoa vai entender é que quando o sofrimento tem um motivo e um propósito, a dor é muito mais suportável. Quando você não entende por que sofreu, não entende por que uma vida foi ceifada. Quando meu marido pergunta: eu não sacrificaria a vida de um filho, que vida ele pensa que sacrificou? Se a vida continuava? Queimar no fogo do inferno. Que inferno existiria com uma dor maior do que sepultar um filhinho lindo de 3 anos? Então, é todo assim, um desespero que nos faz também tapar a nossa visão. E o Chico explica, depois o Chico atua, depois o Chico explica tudo para Aguinaldo, ele vai acerenando,
E finalmente, depois de alguns anos, ele consegue vencer o luto. Conseguiu vencer o luto, o primeiro. Eu queria mostrar antes, senão o Valdinei fica até bravo comigo. Aqui é a entrada da Fazenda Modelo. É o local onde eu morei durante 5 anos. É o local onde Chico Xavier trabalhava, porque Chico passou em Pedro Leopoldo mais da metade da vida dele. Foram 49 anos em Pedro Leopoldo e 43 em Uberaba. Então, lá nesse lugar, o Chico trabalhava há muitos anos. O meu pai também trabalhava nesse mesmo lugar. E por isso, então, eu conhecia bem a Fazenda Modelo. A nossa casa era pertinho do escritório do Chico. E aí está a entrada da fazenda e recebam o meu convite para visitar o Espaço Cultural Chico Xavier, que nós tivemos a oportunidade, a honrosa oportunidade de idealizar e fazer lá dentro o Espaço Cultural, porque foi lá que o Chico recebe Paulo Estevão durante 9 meses, que é uma história belíssima para outra palestra. Vocês assistiram esse filme? Sim. Então aí está a nossa história. O filhinho que cai da garupa da bicicleta, a Vanessa Gerbelli interpreta o nosso papel, e eu ponho exatamente esta cena porque é a que traz o diálogo que eu tive com o Chico exatamente como foi. O meu filho cai da garupa da bicicleta da babá no dia que a bicicleta que passeava com ele estava com o pneu furado, apropriada para conduzir uma criança. E ela então, era hora de passear de bicicleta, ela coloca o meu filho numa bicicleta grande na garupa de trás, sem nenhuma segurança. E para no bar da esquina para comprar, na mercearia da esquina, para comprar um pirulito para ele. Quando ele vai subir de novo na garupa da bicicleta, ele dá um impulso tão forte que ele cai do outro lado. Bate a cabecinha no chão, dá 2 pontinhos bobinho aqui, uma queda totalmente irrelevante para ter depois tido o desfecho que teve. Porque 3 dias depois, ele sofre a primeira convulsão às 7 da manhã e antes de 10 horas já estava morto. Essa menina falava comigo: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava: eu matei seu filho, sim. Me perdoa, eu matei seu filho. Não, você é responsável pela queda. Mas ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Você não é responsável pela morte. E ela não entendia. E um dia eu disse a ela: entenda uma coisa, o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Fulano não morreu porque recebeu uma bala perdida. Ele recebeu a bala perdida porque estava na hora dele morrer e morrer daquele jeito. Fulano não morreu de Covid porque o médico não botou no respirador. O médico não colocou no respirador porque estava na hora dele partir. As leis de Deus são incríveis. Não permitem que nós vamos nos matando uns aos outros atabalhoadamente. Então, eu disse a ela: ele não morreu porque caiu, ele caiu porque estava na hora dele morrer. E ela não entendia. São as tais leis da vida, as tais programações reencarnatórias. Ela nunca tinha ouvido falar nisso. E eu falei: tá bem, eu perdoo. Quando eu chego perto de Chico, 4 meses depois, ele, como sempre, olhava a pessoa e sabia tudo o que estava acontecendo. Ele disse: você perdoou a babá, não é, minha filha? De pronto, a primeira frase que ele me falou depois de me abraçar foi essa. Eu falei: perdoei, Chico. Mas olhando nos olhos dele, para não ter que explicar que eu não achava que era uma questão de perdão. Mas eu disse: perdoei. E ele falou assim: você acha que você fez muito por ter perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o Aguinaldo suportaria o remorso. E eu entendi isso.
Eu entendi isso mais tarde, entendi mais ainda, quando fui procurada por uma senhora, jovem senhora, cujo marido esqueceu a filhinha de 3 anos dentro do carro, em vez de deixar na creche. E quando ele foi buscar a menina na escola, ela estava morta no banco de trás, pelos 40 graus do Rio de Janeiro. Então, se ela tinha que partir, se estava na hora dela partir, não teria sido muito mais brando para eles se essa menininha tivesse caído na creche nas mãos de uma monitora? Tivesse se afogado num balde de 2 litros de água, como já aconteceu? E talvez eles achassem isso a maior tragédia do mundo, mas a dor deles seria muito menor do que estava sendo, porque a culpa que ele sentia era algo devastador. E a mulher me disse: perdoei, mas quando eu li sobre isso no capítulo que você escreve, que se chama No Outro Lado do Perdão, onde a gente percebe que as pessoas que estão na nossa vida, em qualquer situação, nos causando dor, sofrimento, nos causando um mal, aparentemente, são pessoas que, se não estivessem em nossas vidas, nós sofreríamos muito mais. É isso que a gente entende. É isso que nos leva a agradecer o inimigo, que nos força ao crescimento. Porque perto do inimigo você não pode pisar na bola. É mais ou menos por aí essa questão. Então, o Chico me explica que o meu filho foi uma alma que se comprometeu com a lei divina quando usou mal a inteligência numa encarnação anterior. Ao usar mal a inteligência, prejudicando com certeza as pessoas, ele estraga o cérebro da alma, o corpo eterno, com o qual ele vive lá entre uma encarnação e outra, e depois vive para sempre, quando não precisamos mais de vir para a Terra reencarnar. Então, ele tinha a cabeça doendo para sempre lá no plano espiritual. A misericórdia divina oferece a ele a oportunidade de renascer e deixar no corpo físico aquele estrago. Aquele estrago se expressaria por volta de 3 anos, com queda ou sem queda, na forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Por isso, eu precisava de agradecer a moça que foi com a queda e foi com ela. E Chico ainda me explica mais. Tá bom, mas eu quero dizer antes que essa mesma teoria do aneurisma que romperia, nós não estamos dizendo que todos os aneurismas acontecem por esse motivo. Cada caso é um caso. Mas nós estamos dizendo que esse mesmo fundamento da religião espírita explica as doenças congênitas, as doenças mentais, a doença que aparece no seu corpo por volta de 40 anos, o infarto que acontece por volta de 60. Isso está tudo na nossa alma, precisando de ir para o corpo, para a gente sair liberto. E é assim que a gente explica a dor, o sofrimento que acontece. Um médico dermatologista me disse: quando eu fiz a residência de dermatologia no Hospital de Queimados, e eu vi as crianças deformadas para sempre, por terem sofrido queimaduras dentro do lar. Quando eu vi tumores enormes deformando o rosto de crianças, eu não consegui ver Deus ali. Eu não consegui acreditar, confiar e amar num Deus que fazia aquilo com uma criancinha inocente. E aí a gente vê a lei da reencarnação, que é a única capaz de explicar isso tudo. Muito emblemática essa posição dele, porque é isso que todo mundo que não enxerga nada do Evangelho de Jesus
pensa diante da dor e do sofrimento? Como é que pode Deus deixar isso acontecer? Como é que pode Deus deixar um pai jogar uma criancinha pela janela? E Jesus, prevendo isso, ele deixa uma lei. O escândalo tem que vir ao mundo. Como tem que vir ao mundo? Porque nós escolhemos formas escandalosas de morrer. Nós escolhemos. Então o escândalo tem que vir ao mundo, mas ai daquele que for o portador. Então o bandido que impunha uma arma, ele está se comprometendo terrivelmente diante da lei de Deus. E o Chico me fala então desse aneurisma, me fala que as minhas crianças, os 3 filhos, 3 anos, 4 anos e meio, 6 anos na época, brincavam de dar cambalhotas nas almofadas na sala de televisão. Chico descreve a minha sala como se eu tivesse entrado lá, descreve a brincadeira, mostra para mim a altura que dava um monte de almofadas no chão e as crianças brincando de dar cambalhotas. E o Chico me conta que o meu pai, desencarnado há 4 anos, por misericórdia divina, tinha autorização para ficar lá na sala, segurando a cabeça do meu filhinho, para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Isso não era um privilégio só do meu filho. Isso é a lei para todos nós. Deus cuida de nós para que a gente não morra antes da hora. E nada nos alcança fatalmente se não estiver na hora da nossa partida. Nós podemos antecipar a nossa partida e morrer antes da hora quando a gente se entrega à raiva todo dia, que queima o nosso fluido vital. Quando nós nos entregamos à dor, que destrói as defesas do nosso organismo. Quando levamos uma vida sedentária, quando nos alimentamos mal, então a gente pode morrer antes da hora. Mas o outro não tira a minha vida antes da hora. Então só isso já muda a perspectiva do ódio que a gente corre o risco de lançar sobre aquele motorista embriagado que atropelou e matou uma pessoa inocente. Ele errou muito por ter se embriagado e atropelado, mas ele não tirou da vida uma pessoa que tinha que ficar. Esta certeza nós temos quando nos aprofundamos nos estudos dos fundamentos da doutrina espírita. E eu trago essa certeza, mas eu sei que certezas são intransferíveis. Elas são frutos de 40 anos de estudo, de experiências muito dolorosas. São fruto da oportunidade abençoada que eu tive de ter Chico Xavier me explicando cada morte, cada caso, para que eu pudesse transmitir, para que eu pudesse compartilhar. E temos compartilhado. E as pessoas têm compreendido. A moça do carro que a criança morreu falou comigo: eu perdoaria o meu marido de qualquer forma, porque não foi por querer. Mas quando eu entendi qual a lei que estava por trás, eu entendi que tinha um planejamento reencarnatório, estávamos envolvidos meu marido, eu e minha filha. Obrigada. Estava envolvido meu marido, eu e minha filha. Eu entendi que ela veio para ficar só esse tempo. Eu entendi que ela voltava para casa nesse desespero que foi, mas eu me ajoelhei aos pés do meu marido e agradeci a ele, porque no nosso planejamento reencarnatório ele escolheu a pior parte, que era ser ele o autor daquela situação. Então, a gente vai vendo que a doutrina vai espalhando as suas luzes de entendimento e modificando a maneira que as pessoas encaram uma dor tão grande. Dos meus pais, a maior gratidão por terem me acolhido
no berço espírita e por ter me proporcionado a convivência com Chico Xavier desde a minha mais tenra infância. Quando o Chico vai para Uberaba, ele entrega ao Luiz Gonzaga, o único centro espírita que ele fundou, na verdade, em 1927, porque os outros ele pediu aos amigos que fundasse, mas ele não fundou. Nós temos a ata de fundação do centro, Luiz Gonzaga. Ele entrega para os meus pais tomarem conta e o meu pai se aposenta do Ministério de Agricultura e vai construir casinhas para as famílias assistidas do Luiz Gonzaga. Na 13ª casa, quando ele atravessa a BR, ele é atropelado por um caminhão e se vai aos 66 anos de idade. Fomos a Uberaba depois disso, e o Chico nos contou que ele estava em casa à noite, psicografando, quando o espírito Bezerra de Menezes se aproxima e fala: Chico, vamos ao hospital desligar o lico. Está na hora da partida dele. Desligar a alma do corpo físico, desligando os laços do perispírito. Isso é o processo de desencarne. E o Chico contou que ele então chega, meu pai tinha sofrido uma ruptura de baço na hora do atropelamento, tinha tido a cirurgia, mas não tinha voltado da anestesia, ligou com o coma. E o meu pai sai do corpo, com a vista embaçada, e escuta assim: pai. E ele olha aquela mocinha e não reconhece. E ela fala: pai, não está me reconhecendo? Eu cresci. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele nos conta o que o meu pai sentia e pensava naquele momento. Porque o meu pai não teve condições de articular nenhuma palavra. Mas ele abraça aquela mocinha e diz: minha filha, 7 anos de saudade. E pensar que você também, minha filha, veio para o lado de cá atropelada por um caminhão. E lá ele abraçava a minha irmã caçula, a 17ª filha, que tinha sido atropelada por um caminhão também na porta da nossa casa aos 9 anos de idade. Ela esperava por ele ali. Ela esperava por ele ali. A emoção é tão grande que o meu pai quase desfalece, mas aconchegado pelo espírito da mãe dele, que havia desencarnado 3 meses antes. Então, ali, no limiar da eternidade, estava o reencontro dos corações que se amam com quem partiu antes. 2 anos depois, quando ele manda uma carta através do Chico, ele fala com minha mãe: encontrei nossos filhos, entre eles a Deise, que era minha irmã, e o Marcos. O Marcos era um menininho que tinha desencarnado em 1943, com 1 ano de idade. Estava lá adulto, esperando meu pai. E sabe como que eles fazem? Eles são capazes de, no passe de mágica, mas que a doutrina explica, eles retomam a forma antiga para serem reconhecidos. Uma pessoa que, um avô muito amado, que se foi velhinho, ele não fica velhinho lá. Ele vai rejuvenescendo ao longo da estada na erraticidade. Mas quando ele vai nos receber, eles reassumem a forma que a gente lembrava dele. Essa é a misericórdia divina, nos presenteando com o reencontro com todos aqueles que partiram antes de nós. Então é neste ponto que a doutrina mostra que a morte não é o ponto final. A morte é uma vírgula. E perder alguém significa simplesmente uma questão de paciência para suportar o tempo de separação, que não vai ser eterna. A morte é muito menor do que o amor que nos une às pessoas. E é por isso que a gente reencontra essas pessoas.
dou essa certeza, porque a doutrina, quando o Chico nos conta este reencontro, eu me debruço sobre as obras e vejo que isso é realmente possível, mas que o tempo de reencontrar vai depender das circunstâncias de cada um, da evolução de cada um. Chico chega o dedo quase no meu nariz e me diz: seu pai manda te dizer para suportar a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. E é em cima desta certeza que naquele momento eu passei a viver. É aquelas coisas que a gente sabe teoricamente, eu já sabia que a gente reencontrava. Eu já tinha estudado como é que é a vida no mundo espiritual. Mas passava batido. Quando o Chico diz: você vai dizer, graças a Deus, reencontrei meu filho, aquela esperança brota no meu coração, me dando uma força extraordinária. E para isso, eu tenho certeza que eu precisaria sair dessa vida melhor do que cheguei. E o caminho era o caminho que meu pai havia seguido, porque ele se deu bem. Então eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos viver essa indescritível felicidade do reencontro com os nossos entes queridos na pátria espiritual. Já se passam 10 minutos de 8 horas, eu vou gastar mais 10 minutos de vocês para concluir o que eu me propus a trazer para vocês hoje. 23 anos após a partida do meu filhinho, eu estava de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus para deixar minha filha comigo. Eu arrogantemente dizia que eu não precisava mais dessa dor da perda de um filho, porque para mim, eu dizia arrogantemente para Deus que eu dizia: Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu acho que a nossa vontade agora vai ser a mesma, porque eu não preciso dessa dor mais. Eu aprendi que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para ensinar. Quanta ilusão! Quanta ilusão, quanta arrogância, quanta prepotência. Porque daí, algumas horas que a minha filha tinha entrado para o CTI, ela se vai. E eu fico assustadíssima, pensando: mas como? Eu já aprendi, eu não precisava mais. Por algum tempo, para logo a ficha cair e perceber: se ela foi, é porque nós precisamos ainda dessa dor. E eu procuro naquele momento, ainda na porta do CTI, me recuperar e dizer a ela: segue, minha filha. Eu não sei por que nós tivemos que passar por essa experiência de separação tão dolorosa. Eu não sei por que você tem que abandonar a sua vida física agora, aos 27 anos, noiva, cheia de projetos da vida material, ia começar a construir, adorava a vida, curtia a vida. E eu ali vendo a minha filha partir, e as pessoas perguntavam: onde que uma mãe espírita encontra forças? Ela encontra forças ao saber que morrer jovem não é fácil e que ela precisa ajudar no processo de readaptação dos nossos entes queridos que partem, porque morrer é voltar para casa. Assim como renascer aqui é uma experiência que já fizemos milhares de vezes, mas tem a fase de infância que nós precisamos de adaptar, e morrer passa por um tipo de infância espiritual, onde você precisa de recuperar a lembrança da vida que você deixou lá e abandonar algumas lembranças que levaram daqui. Por exemplo, morrer, o mosquitinho da dengue matou. Em 3 dias levou a minha filha.
Mas desencarnar seria ela acordar no plano espiritual e conseguir deixar para trás o noivo, os amigos, as coisas que ela tinha, os projetos da vida material, os sonhos, deixar tudo e mais, ter força e coragem para criar novos sonhos e novos projetos de vida. Isso quer desencarnar. Seguir para casa e não esquecer os amores da terra, mas aprender a viver sem eles. E é aí que começa o meu grande aprendizado. Por que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas? Isso foi uma coisa que eu aprendi depois de muita oração. Olha o que o Santo Agostinho nos ensinava. Todas as vezes que o homem se inclina, se eleva em oração, Deus se inclina em misericórdia. E é com muita oração que os corações enlutados conseguem a força de sobreviver e sobreviver bem a essa dor. Então eu fui compreendendo onde que eu encontrei. Não quero falar disso, peraí, não vai dar tempo. Vai sim. Eu falo mais sintetizar. Então, gente, Moisés manda amar a Deus sobre todas as coisas. E como eu pensava, como é que eu vou amar um Deus que eu não entendo bem como é? Não entendo bem o amor dele por mim. Como que eu vou amar um Deus que eu não compreendo direito, mais do que eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, meus amores? Como que eu vou amar a Deus? Moisés está pedindo muito. Só que Jesus corroborou esse pedido, essa ordem. Como Mateus escreveu no capítulo 22, versículo 24: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É a ordem que Jesus nos deixou. Então, no momento que eu precisava de fortalecer o meu coração, para, do fundo do meu coração, sinceramente, poder dizer à minha filha: segue, minha filha, segue em frente. Você vai dar conta dessa dor e eu também vou. Segue. Então, para eu soltar a minha filha e não prendê-la no cipoal da minha amargura e da minha dor, só tinha uma maneira de conseguir fazer isso: amando a Deus mais do que eu amava a minha filha, que era só assim que eu ia conseguir entregá-la para Ele e não prendê-la na minha dor. E isso só é possível no aprendizado que então eu comecei tentando amar a Deus sobre todas as coisas. Aí está o único filho que ficou comigo. Onde que eu encontrei forças? Ele sofria terrivelmente a ausência da irmã. Eram amigos, diferentes de 1 ano e 4 meses só de um para o outro. Tinha os mesmos amigos, a mesma turma. Ele sofria muito. E quando chegava o Natal, o Dia das Mães, meu aniversário, ele olhava nos meus olhos, querendo encontrar um pingo de alegria, por ele estar ali na minha frente me dando um abraço. Então eu não podia me fechar numa dor, porque não seria injusto. Eu pensava, nós temos uma fé raciocinada. O nosso ente querido que parte vira o protagonista da nossa vida e rouba o afeto que nós deveríamos estar distribuindo para a família, que também está sofrendo. Mas na nossa dor, a gente só enxerga a própria dor e não vê o outro lá se destruindo de dor também. Então, quando você sai da sua dor, do seu comodismo, porque a gente quer deitar, escurecer o quarto, não conversar com ninguém e ficar lá chorando o dia inteiro. Esse é o mais cômodo para nós. Mas quando a gente pensa nos outros que estão lá fora preocupados
conosco. Pensa nos outros que estão sofrendo também. Quando a gente pensa no que partiu, que está sofrendo porque nós estamos desesperados. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente só ergue. Então, por minha filha, por meus filhos, o mesmo amor que me levou para o fundo do abismo me tirou. Foi o mesmo amor que me tirou. Eu olhava nos olhos do meu filho e falava, peraí, eu amava os três da mesma forma. Rangel tinha partido há 23 anos. Eu amava os dois filhos que estavam comigo da mesma forma. E não era justo a ausência da Mariana doer mais do que me causava alegria a presença de Aguinaldinho. Não era justo. Os dois eram filhos. Então eu tinha o direito de sofrer a partida da minha filha por algum tempo, mas respeitando aquele meu filho que queria me trazer um pouco de alegria. E sorrindo para ele, embora o meu coração sangrasse, eu aprendi a sorrir para a vida, a voltar a sorrir para a vida. E eu me lembro de uma senhora que se aproximou de mim, 3 meses após a partida da minha filha, e falou comigo assim, a minha dor é maior do que a sua. E eu pensei, ousadia, né? A dor de perder um filho é a maior dor do mundo. Mas ela me disse, e Chico já havia ensinado, não, quando a gente estiver com a perna amputada, nós não temos o direito de menosprezar a dor de quem está reclamando a unha do dedinho inflamada. Então, de pronto, eu concordei com ela. O que está acontecendo com você? Ela disse, eu não sei onde está minha filha. Ela se droga e não vem em casa para buscar mesada para não ter que dar satisfação de onde está. Eu não sei se a minha filha está morta numa vala. Eu não sei se minha filha trafica para drogar-se. Eu não sei se minha filha se prostitui para drogar-se. E eu achei que essa é uma dor muito grande para uma mãe suportar. Imaginar uma filha vivendo nessas condições. E é assim que eu percebo que sim, a dor dela era muito maior do que a minha. E ela me diz, a minha dor é maior do que a sua porque eu não sei onde está a minha filha. E você é espírita, você sabe onde está a sua. E você sabe como está a sua. Qual dor que era maior, gente? Então, perder para a vida é muito pior do que perder para a morte. Haja vista o que sofrem as mães das pessoas que estão perdidas nos vícios. É um sofrimento que não tem fim. Como sofrem as mães das crianças desaparecidas, que no ano de 2022, 50 mil crianças desapareceram no Brasil. Como sofrem essas pessoas? Então é por elas que nós vamos orar agora e aproveitamos para finalizar a nossa fala de hoje. Porque Pietà, Miguel Ângelo foi extremamente feliz quando ele traz essa imagem. E nós ficamos imaginando o martírio de Nossa Senhora, que sofreu. E ela se elevou. Eleva-se a soberana Senhora, onde tantas vezes ela chorava de júbilo, de saudades e de esperança, sem o filho amado. E o choro silencioso dela, por ter segurado um dia o corpo machucado de Jesus, o choro dela tem atravessado os séculos, consolando a todos nós cujos filhos partiram, mas principalmente consolando aquelas famílias que sofrem muito mais por verem seus filhos crescerem num mundo ainda impiedoso e às vezes tão cruel. Então vamos inspirar
no martírio de Nossa Senhora, no martírio de angústia, e saibamos encontrar, como ela encontrou, na esperança e na fé, no amor e no trabalho, o lenitivo para as nossas dores. E principalmente, deixando ecoar nos nossos corações, no fundo das nossas almas, a voz sublime de nossa Mãe Santíssima, dizendo: calma, minha filha, essa dor também passa. Muito obrigada. Primeiramente, queremos agradecer a Célia, o depoimento de vida, em vida, né, daquilo que nós passamos. Não existe lição maior do que a gente transmitir aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente sofreu. Mas, como nós sabemos, nós estamos na doutrina para isso, como uma doutrina consoladora, como a Célia deixou bem claro para nós. Queremos agradecer a você, Claudinei, a Cris, que trouxe ela para cá. Vai voltar aqui, trazer novas lições para nós. Passa a ser agora contratada por nós aqui. É uma boa presença dela. E nós vamos dar um mimo em nome da casa, em nome de todas as mães enlutadas, que se inspire na força desta mulher para que ela possa nós também superarmos as dores que virão. Viu? Muito obrigado, Célia. Não haverá passe, porque nós já recebemos aqui essa manifestação espiritual nesta noite, mas aqui vai ter os livros da nossa companhia para ser autografado, para que vocês possam colaborar e ter um tempinho, deixar um pouco descansar, ter um tempinho de conversar com ela e perguntar uma coisa. Que Deus abençoe a todos. Vão em paz. Que assim seja. Junta vocês três, eu quero tirar uma foto. Tchau.